a minha fala de hoje é justamente para fazer um pedido, uma fala de manifesto a favor da criação da Comissão de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo. Nós protocolamos, né, o projeto de resolução para a criação dessa comissão e está aí aberto o prazo até o dia 1º de março para que os demais vereadores e vereadoras apresentem emendas ao projeto e depois vai para a votação. Então, eu venho aqui fazer um apelo para que esse trâmite realmente corra num tempo que seja célere, porque o enfrentamento ao racismo tem sido, infelizmente, uma pauta cada dia mais recente, cada dia mais necessária. Todo dia a gente amanhece com uma nova notícia. Quem acompanha sabe que essa pauta de enfrentamento ao racismo é basilar na minha história, em toda a minha história de vida e de atuação política. Então, eu assumi esse compromisso com a população do Recife, da luta em prol da equidade e da igualdade étnico-racial, por acreditar que, inclusive, o racismo ele é um elemento que impede uma efetiva e real democracia. Estamos falando de um país que é composto por 55% de pessoas negras, pretas e pardas, segundo a pesquisa do PNAD de 2019. Olhando essa composição racial na cidade do Recife, a cidade em que nós moramos, é ainda maior. Os dados dessa mesma pesquisa mostram que 64% da população em Recife é considerada preta ou parda. Embora sejamos maioria, não estamos representados e representadas na maioria dos espaços. Não podemos esquecer que o Brasil é um país historicamente marcado pelo racismo. E essa estrutura da organização das relações sociais no Brasil, o racismo perpassa todas elas, porque dizemos que o racismo ele é estrutural. Ele está presente na estrutura, estruturando todas as demais desigualdades que existem no nosso país. Utilizamos, por exemplo, um dado aqui muito próximo da gente. Se a gente olhar para a composição da Câmara Municipal do Recife, não só dessa Câmara Municipal, mas do país afora, vemos que, apesar de sermos maioria na população, somos minoria nos espaços de decisão e poder. A caneta, que as leis são criadas e as decisões são tomadas ao longo da história, não esteve nas nossas mãos. Então, é importante a gente usar dados, por exemplo, veja, se a gente olha de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 44% das cadeiras nas câmaras municipais do Brasil são ocupadas por pessoas negras. 6% apenas de pessoas que se autodeclaram negra e 38% de pessoas pardas. 53% dessas cadeiras legislativas são ocupadas por pessoas brancas, ou seja, a maioria, apesar de não ser a maioria na população. Se a gente olha a composição aqui dessa Câmara, dos 39 vereadoras e vereadores, 11 são declarados negros ou pardos, ou seja, 28%. Mas numa cidade como Recife, com mais de 60% da nossa população considerada negra ou parda. Se a gente olha ainda as condições de vulnerabilidade social, como foi reservado para parte dessa população os piores lugares sociais, se a gente olha para os índices de desemprego, sabemos que é 71%, veja o dado que eu estou trazendo, o desemprego é maior, 71% entre pessoas negras do que entre pessoas brancas. E se for uma mulher negra, esses índices são piores ainda. Então, o desemprego de pretos e pardos ele é bem maior no Brasil, porque tem acesso a menos postos de trabalho, a questão da educação. Então, assim, a cidade do Recife é uma coisa que eu venho repetindo nos meus discursos. Recife é uma cidade marcada por desigualdades sociais e, infelizmente, ocupa a triste posição da capital mais desigual do país. Isso é um desafio para essa casa, para a gestão da prefeitura dessa cidade, enfrentar essas desigualdades. E sabendo que essas desigualdades são estruturadas por vários elementos, dentre eles a questão racial, ela precisa ser olhada de uma maneira especial e diferenciada. Se a gente olha também, falando da desigualdade, se a gente olha por bairro aqui na cidade de Recife, é um dado que eu trago, que eu considero
um dado bem relevante. Veja, os bairros com a menor renda per capita ou renda familiar estão justamente na RPA1, que é o bairro do Recife, com uma média de R$ 567 por família, aproximadamente, de renda. O bairro também, na RPA1 de Joana Bezerra, tem uma média de R$ 700 por família, uma família inteira vivendo com um valor abaixo de um salário mínimo. Em contraponto, a maior média de renda, de rendimento domiciliar, vai estar justamente nos bairros como Casa Forte, por exemplo, que tem uma renda média de 11.300 por família. Veja, eu estou falando de 500. No bairro do Recife, a gente está falando de uma renda em torno de 500 e no outro de uma renda em torno de 11.000. Assim também como outros bairros, como o bairro da Jaqueira, que apresenta uma renda também de 11.339 familiar, a média. Então, isso aí são bairros que estão muito próximos fisicamente, mas muito distantes socialmente. Existe um verdadeiro abismo na nossa cidade, que diferencia as pessoas que vivem em melhores condições sociofinanceira, econômica e que acessam vários tipos de políticas que deveriam ser públicas. Se a gente olha para essa questão das desigualdades, no campo da saúde, por exemplo, essas desigualdades já aconteciam muito antes da pandemia do Covid-19. Essas desigualdades já eram marcadas. Se a gente olha o boletim que o Brasil apresenta, o boletim epidemiológico apresentado pelo Ministério da Saúde, mostra que justamente a população negra ela vive em maior vulnerabilidade. Ela acessa doenças mais comuns que poderiam ser evitadas, como hipertensão, anemia falciforme, dentre outras, como diabetes tipo 2, por exemplo. Veja, 50% a mais dessas doenças se apresentam entre pessoas negras do que brancas. Ainda nessa área, é importante, enquanto mulher feminista e uma mulher negra, falar da mortalidade materna na nossa cidade. Inclusive, esse é um tema que eu vou me debruçar com requerimentos, com audiências públicas nesta casa, porque as mulheres, em pleno século XXI, ainda morrem ao parir nessa cidade. E quem são essas mulheres? Os dados apontam que, veja, a maioria das mulheres que morrem no Recife, no Brasil, quase 90% dessas mortes, 87% delas, são de mulheres negras. Então, o racismo ele impacta também sobre a saúde. E, justamente, a gente olha, existem alguns dados do CONAPI, que foi um Conselho de Igualdade Racial que produziu vários dados que mostram elementos muito graves, que 54% das mortes por mortalidade materna são de mulheres jovens entre 15 e 29 anos. Então, a gente precisa falar que esse estudo mostra que do ano de 2006 até 2017, 144 mulheres morreram nas maternidades da cidade do Recife. Dessas, 68,4% eram mulheres negras. Então, enfrentar o racismo é também falar em questão de saúde, de saneamento, de educação, por exemplo, porque essas mortes elas poderiam e deveriam ser evitáveis. Quando falamos de mortes de pessoas negras, os dados também são alarmantes quando a gente fala em questões de segurança pública e de violência. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no seu Atlas de Violência, ele mostra que quase 8%, 8 vezes mais possibilidades de um jovem negro morrer de forma violenta do que um jovem branco. Isso significa que as pessoas negras, principalmente jovens de periferia, têm muito mais chance de morrer. Inclusive, uma mortalidade que se dá de uma maneira de um verdadeiro genocídio em curso, de uma população pobre, negra, jovem e periférica. Quando eles não são mortos de formas violentas nas periferias dos grandes centros desse país, mas também na nossa cidade, eles são encarcerados. Existe uma política de encarceramento em massa em curso dessa juventude. Quem são essas mães que estão chorando a morte desses filhos? Quem são essas mães que enfrentam longas filas no sistema carcerário prisional para visitá-los? A maioria são mulheres negras. Pernambuco ainda é o terceiro estado com maior número de homicídio entre jovens. Cerca de 70% dos casos de homicídio
são dos jovens negros. A gente não pode dizer que o racismo não existe. A gente foi fundado num suposto mito de uma democracia racial. Esse mito da democracia racial está muito presente lá na obra Casa Grande Senzala, mas que, de fato, isso não acontece no Brasil. A democracia ela não pode se completar quando ela não se completou em vários territórios desse país. Quando o Estado não chega com políticas públicas de moradia, com políticas públicas de saneamento e distribuição de água, com educação de qualidade, com saúde, com política de geração de emprego e renda, com política de esporte, de lazer, com cultura. A gente não pode falar em democracia plena quando essas pessoas, uma boa parte que representa a maior parte da nossa população, não se vê representada em muitos espaços. Além disso, compreendemos que o racismo atinge, e essa comissão ela vai tratar principalmente da população negra, mas entendendo que a comissão ela é de igualdade racial, entendendo que o racismo atinge outras populações, cuja defesa também deve ser compromisso de cada vereadora e de cada vereador aqui. A população indígena, a população quilombola e a população cigana também precisam ser incluídas no que vai tratar essa comissão, na atuação dessa comissão. São populações que são racializadas na nossa sociedade e que sofrem com esse processo exclusões, ataques a seus saberes, a sua vida, a sua saúde. Esses ataques eles são históricos e a gente precisa ter uma disposição da Câmara de Vereadores da cidade do Recife, uma cidade com uma população de maioria negra, se comprometer com o debate, não só com o debate, mas com ações que sejam concretas. E a criação dessa comissão é um pontapé inicial para o que a gente quer fazer, que é um amplo debate para a criação do Estatuto de Igualdade Racial da cidade do Recife. Com isso, a aprovação da Comissão de Igualdade Racial representa uma coisa muito importante para a luta antirracista. Essa comissão ela é fundamental. Inclusive, nós precisamos visar mudanças na vida dessa população negra. Existe uma frase que nós falamos muito, que é uma frase que eu queria trazer nessa reflexão no meu tempo final. Não basta não ser racista. É urgente sermos todas e todos antirracistas. Todos os dias, algum jovem na nossa cidade grita para a sociedade inteira: eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. E essas pessoas estão sendo sufocadas por ausências de políticas públicas. Essas pessoas estão sendo sufocadas pela violência, pela negligência. E precisamos desse compromisso, que a Casa José Mariano seja um espaço de debate, de discussão, de luta antirracista e de promoção de igualdade racial. Conto com a colaboração, o apoiamento e a contribuição de cada vereador e vereador dessa casa. Porque quando uma mulher negra ela se movimenta, ela movimenta a estrutura inteira da sociedade junto com ela. Então, que possamos nos movimentar juntas e juntos. Concluir.